Opa, diga lá meus amigos, professor Rafael de Filosofia aqui. Estou gravando esse vídeo para responder uma questão levantada pelo Jorge num vídeo que eu estava falando sobre o silogismo do Aristóteles, né? E eu comento um pouco nessa aula sobre o método dedutivo e o método indutivo. Aí o Jorge pergunta assim, deixa eu achar aqui. Por favor, em relação aos métodos mencionados, dedutivo e indutivo, o seu aparecimento remontam ao período socrático? É Aristóteles fundador de ambos? Aula maravilhosa. Aí me faz um elogio, obrigado, viu, Jorge? Agradeço aí pelos elogios que você colocou. E eu respondi, né, para ti, um, um parágrafozinho aí, só que eu queria expor melhor o que eu quis dizer, né, com essa minha resposta aí no seu comentário. Também já li o seu segundo comentário pedindo referências bibliográficas, separei uns livros também. No final eu mostro algum deles para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, esses termos, como eu já coloquei ali, né, no comentário, esse termo método dedutivo e método indutivo, esses termos, perdão, eles vão surgir posteriormente. Eles surgem ali na Idade Moderna já, né, quando começou a se debater sobre o método científico. Tava nascendo ali a ciência moderna, né, enfim. Agora, na filosofia é muito, perdão, na história da filosofia é muito comum isso. Você pega um conceito criado depois, aí você analisa as suas raízes ao decorrer da história da filosofia. Exemplo, né? A gente pode pensar no debate da Idade Média, conhecido como a querela dos universais. Nesse debate se dividiu grupos de filósofos, uns nominalistas, outros realistas. Aí quando você pensa nesse conceito realista, você percebe, ó, Platão está aqui. Então Platão nunca se disse realista, mas porque foi um conceito criado depois, mas a gente pode englobar Platão ali nesse conceito. Eu meio que fiz isso, por isso que eu comentei para você que eu fiz algumas simplificações, tá? Agora, não é errado a gente dizer que o método dedutivo, né, o método dedutivo, não é errado dizer que ele foi sim sistematizado pelo Aristóteles. Mesmo que Aristóteles não tenha chamado, né, de método dedutivo, quando a gente pega os seus escritos sobre lógica, e aí como você pediu referências bibliográficas, né, os escritos sobre lógica, eles estão agrupados em um livro chamado Organum. Esse eu li pelo PDF, eu não tenho ele físico aqui, senão eu mostrava. No livro Organum, ele sistematiza esse pensamento por silogismo. E isso é sim uma dedução, porque parte de uma premissa maior, parte de um universal e chega em um particular, né? Como no exemplo que eu dei no vídeo, né? O ser humano é mortal, Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. Isso é uma dedução. E ela é sim sistematizada por Aristóteles. Agora o método indutivo, aí a gente, se for falar sobre quem criou, né, esse método, aí a gente teria que pensar no Francis Bacon, já ali, se não me engano, 1620, quando ele escreve o Novo Organum, né, que tem esse nome justamente porque ele quer se contrapor ao Organum do Aristóteles, né, esse livro que eu mencionei. Ele, em 1620, escreve o Novo Organum, que ele vai pensar em um método científico. E aí ele vai teorizar sobre o método indutivo, né, ou seja, a análise dos particulares, para daí chegar a uma conclusão geral, pela experimentação. Tá? Agora, quando eu respondi para você, eu falei, olha, essa ideia de método indutivo meio que já está em... Perdão, essa ideia... tá bom. A ideia de método indutivo meio que já está implícito em algumas coisas da filosofia do Aristóteles, que é como eu simplifiquei ali, né? Olha, ele parte dos particulares para construir essa premissa geral,
né, como eu falei, né, ao analisar os seres humanos individuais, eu extraio daí a premissa de que o ser humano é mortal, para eu fazer uma dedução via silogismo. Se não me engano, eu dei esse exemplo no vídeo, não lembro agora. E eu também simplifiquei ali dizendo que já Platão fazia uma dedução, porque ele queria saber a ideia geral e da ideia para da ideia geral entender os particulares. Beleza. Mas foi uma simplificação. Por quê? Vamos pensar nesse período socrático que você perguntou. Vamos pensar aí, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E pensar em como eles podem se relacionar com os métodos. O Sócrates, ele vai, quando a gente pensa em um método para conhecer em Sócrates, a gente fala da maiêutica, né, o tal do parto das ideias, que é aquela dialética, né, aquela conversa onde ele vai se usar da ironia para fazer com que seu interlocutor dê à luz a uma ideia nova. Em Platão, a coisa é bastante parecida. Até tem autores que não dividem Sócrates e Platão, pensam só em Platão mesmo, né? Por quê? O Platão, com a teoria do mundo das ideias, né? Ou seja, ele vai tentar também pensar no método como uma ascensão ao mundo das ideias, porque ele percebe que o mundo sensível é o mundo das coisas perecíveis, né? E fala, a verdade, o conhecimento, ele não pode ser perecível, ele não pode se transformar, ela tem que ser, né? Eu tenho que chegar na verdade e ela não pode mudar, não pode ser algo transitório como é no mundo sensível. Então ele vai falar, a verdade então teria que estar no mundo ideal, não é o que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, né? O mundo dos sentidos. É o mundo inteligível, o mundo das ideias. É lá que eu tenho que buscar a verdade. E como que eu busco a verdade? Também é por esse método dialético, tal qual eu mencionei de Sócrates, né? A diferença é que o Sócrates do Platão em si, ele responde, né? Se a gente pensar no parto das ideias socrático, né? É só Sócrates provocando para que o interlocutor dê à luz a uma nova ideia. Platão já coloca o personagem Sócrates respondendo ali também, né? No livro A República, Sócrates responde, ele fala sobre a sua teoria de justiça. No livro do Banquete, o Sócrates expõe sua teoria de amor, né? Mas, enfim, o método também é esse diálogo. E por que ele não seria indutivo? Porque ele tá partindo de ideias gerais, né? No caso, Platão, está partindo de ideias gerais e ele está pensando mais em uma coerência lógica, né, desses conceitos. Não é analisando os particulares concretos, como se propõe o método indutivo que eu comentei naquela videoaula, né? Então ele tenta ascender ao mundo ideal via dialética, né? E aí quando eu falei que eu simplifiquei o fato dele deduzir, é que ele entende que, alcançando essa ideia geral, a ideia de justiça, entendendo a essência sobre esse conceito, é que eu vou ser capaz de olhar para as justiças particulares, os casos concretos de justiça e saber o que é justo e o que é injusto. Mas por quê? Porque eu compreendi a ideia. Então, quando eu falei que eu simplifiquei dizendo que ele aplica o método dedutivo, é por causa disso, né? Pegar a ideia para entender os particulares. Mas, ao pé da letra mesmo, esse caminho para a ideia, né, é um caminho dialético. Dialético, é um debate sobre os conceitos para tentar aí ir lapidando melhor a argumentação e alcançar a essência, a ideia, né, da coisa. Bom, já o Aristóteles, né, eu falei que já está implícito aí que ele pensaria também de forma indutiva, né, também de maneira simplificada aqui, como eu comentei o do Platão, é pelo seguinte, essa tese de Platão tem um problema, porque se ele não vai buscar as verdades no mundo concreto, de onde vêm as ideias gerais? Onde elas estão? Né? Se eu não vou alcançá-las
analisando os indivíduos particulares, se não é por indução, como é que eu alcanço? De onde vem essa ideia que eu alcanço pela dialética? Esse era um problema da filosofia de Platão. E aí já vou te indicar um diálogo platônico, que é um diálogo muito legal, que é o diálogo de Mênon, onde Sócrates está debatendo sobre isso, né, sobre a origem do conhecimento. E esse diálogo ele termina em uma aporia. Aporia, no caso, não sei se você já ouviu esse conceito, seria um debate sem solução. Poria, pense em poros, né, como os poros da pele, as saídas, né? E o A nega. Então, aporia, sem saída. É um debate, é uma conversa que termina sem saída. E aí tem uma parte dessa conversa, né, que dá a entender, então, que essas verdades, essas essências, essas ideias, elas, quer dizer, perdão, que as nossas almas já tiveram contato com essas ideias antes da gente nascer. Então a alma vagava pelo mundo ideal antes da gente nascer, e quando a alma adentra o corpo e a gente nasce, a gente esquece. E aí, conhecer seria nada mais do que lembrar dessas ideias que a nossa alma já teve contato lá atrás, quando estava no mundo das ideias. Essa é a teoria da reminiscência, de que conhecer é, na verdade, lembrar, relembrar, porque a alma já teria conhecido essas formas. Platão acreditava de fato nisso? É difícil da gente responder, cara, porque o Platão ele se utilizava de mitos, né? Ele usava mitos para expor a tua filosofia, alegoria, mitos. Então é difícil saber se ele de fato acreditava nisso, mas ele cria esse mito para expor essa teoria que a gente chama de teoria da reminiscência. Ela também está presente no livro A República, quando ele fala do mito de Er, né? Que é um cara aí que, se não me engano, ele morre, mas volta, né? Então ele lembra, perdão, ele vê todo esse processo das almas adentrando um corpo e antes como que funciona esse processo do mundo das ideias e tal. Está na República, um mito de Er, né? ER, mito de Er. Bom, já Aristóteles, divaguei um pouco, Aristóteles, por sua vez, né, como ele nega o mundo das ideias, fala, não tem essa da gente conhecer relembrando. Não, a gente conhece as coisas, a gente adquire conhecimento por meio dos particulares concretos. Não tem essa de que a alma tem guardada, né, uma lembrança que a gente esqueceu ao nascer. Não. A gente nasce, né, com uma folha em branco, que é a tal da teoria da tábula rasa. Né? Então, a gente nasce com uma folha em branco, uma tábula rasa a ser preenchida pelas experiências. Esse nome também, tábula rasa, não foi usado pelo Aristóteles. Se não me engano, ele não foi usado. Agora eu fiquei na dúvida, mas se não me engano, ele não foi usado para Aristóteles. Mas a gente pode pensar na tese do Aristóteles também como uma teoria de tábula rasa. Não tem isso de reminiscência, não. E como é que a gente adquire conhecimento? Pela experiência com os particulares. Que a experiência é sempre com particulares, com as substâncias, como ele vai chamar. Que é inclusive o primeiro tratado do livro Organon, que é o das categorias. Esse tratado é bem bacana, que ele fala assim, olha, a substância é a categoria por excelência, a categoria primária. Então, qualquer outra ideia que eu possa ter, né, tem a ver ela depende da categoria. Ideia de relação, ideia de qualidade, né? Por exemplo, estou aqui com essa paleta aqui, né? Eu falo, assim, e ela é azul, então não tem o azul, não tem o azul pairando. É o objeto que é azul, a paleta que é azul. Então, para ter essa qualidade de ser azul, é necessário uma substância, né, que é, né, sempre algo concreto. Então, por isso que eu respondi para você que
que essa ideia do método indutivo estava meio que implícito. Mas eu também simplifiquei ao dizer isso, porque naquela aula específica, que era uma aula para ensino médio, né? Que foi gravada durante a pandemia, então eu meio que simplifiquei só para que ficasse claro o que é o método dedutivo e o que é o método indutivo. Então eu não fui lá muito cuidadoso na hora de expor isso daí. Por isso que eu estou fazendo essas considerações aqui, né? Então, como para Aristóteles não tem essa de reminiscência e nem mundo das ideias, né? O conhecimento ele vai nascer aonde? Da experiência com substâncias concretas, né? Com a paleta, com a caneta, e daí você vai buscar uma essência, né, sobre essas coisas, mas a origem está na própria substância. Beleza? Não sei se deu para entender. Então, para resumir, né, Aristóteles sim criou o método dedutivo, a gente pode dizer isso. Indutivo não, foi Francis Bacon que vai teorizar, sistematizar sobre esse método. Mas a gente pode pensar que ele concordava com essa questão, né, da origem do conhecimento. Bom, agora eu vou te mostrar algumas indicações. Eu separei alguns livros aqui. Eu sempre recomendo para que se comece a estudar filosofia pelos livros de história da filosofia. Né? Primeiro, navegar sobre a história para depois encarar os autores de fato. Porque eu acho que é legal a gente ter essa base antes de encarar de fato um autor, para não correr o risco de ler algo difícil, sem nenhuma bagagem, e se traumatizar. Acontece bastante na filosofia. Então, a minha primeira indicação é um livro da história da filosofia, que ele é bem resumido, que é o do filósofo Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele tem um livro chamado A História da Filosofia. Esse que eu tenho aqui é A História do Pensamento Ocidental. A Aventura das Ideias, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. É um livro bem bacana. Tem certos aspectos da história da filosofia que não é muito discutido aqui, mas esse em específico tá? Então é um livro legal para a gente começar, de história da filosofia. Agora, claro que tem outros livros mais completos da história da filosofia, como é o caso da coleção do filósofo Giovanni Reale. Mas aí eu tenho eles aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu viro a câmera. Ih, eu não sei virar a câmera. São esses três grandões aqui, tá vendo? Aí já é mais trampo, né? Já é algo maior, né? Esses três. Tem essa edição de 3 livros, né? Um de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e outro de Idade Contemporânea. E tem uma outra edição que é dividido em 7 livros. Então, História da Filosofia, Bertrand Russell. Se quiser se aprofundar mesmo na história da filosofia, aí eu recomendaria o do Giovanni Reale. Bom, sobre Platão e Aristóteles, esse diálogo Mênon do Platão que eu mencionei, ele dá para encarar de boa, viu? Não é difícil de ler, não. Eu, infelizmente, não tenho físico aqui, mas você encontra facilmente em PDF por aí. Se não encontrar, você me manda mensagem aí que eu posso enviar para você. Tem esse livrinho aqui, cara, que ele é bem fácil de ler também, que é uma coleção chamada Imortais da Ciência. Ela foi organizada pelo Marcelo Gleiser, né? E ele chama o Marcos Engano, que é um filósofo aí especialista em Aristóteles. Inclusive, arrisco dizer que quando o papo é Aristóteles, o Marcos Engano é o melhor que nós temos, viu? Arrisco dizer. E o Marcos Engano fala sobre Platão e Aristóteles, mas de um jeito muito fácil, tá? É para leigo mesmo que ele escreveu isso aqui, né? Pensando assim, que quem vai ler é um cientista e não um filósofo. Então por isso que ele vai bem no passo a passo. É um livro pequeno e você mata ele rapidinho. Ele tem uma grafia grande, né? Quer dizer, a fonte é grande e tem sempre imagens do livro e tal, né? Então
é um livro que você terminaria rápido. Bom, eu falei do órgão do Aristóteles, já é meio chatinho de encarar, mas acho que dá também, não é tão legal, tão fácil quanto o diálogo homeno, mas com calma vai também, né? O órgão do Aristóteles. O do Francis Bacon, eu tenho uma versãozinha da Nova Cultural, mas você deve achar também por PDF, que é o Novo Órgão, né? Aqui é o primeiro aqui, o Novum Organum, né? Você deve encontrar também pela internet. E aí, já que eu indiquei Francis Bacon, tem também o René Descartes, no livro O Discurso do Método, que ele vai pensar em um método científico, só que mais a ver com um método dedutivo, tá? Ele vai por outra via. Ele era um racionalista, o Bacon era um empirista, né? E Descartes é muito gostoso de ler. Ele realmente tem a preocupação de que você entenda o que ele está dizendo, né? Isso não é tão comum entre os filósofos. Bem, agora, se você tiver interesse em estudar lógica, né, já que aquela videoaula eu falava mais sobre lógica, eu indico fortemente esse aqui, ó, Introdução à Lógica, do César Mortari. Muito bacana esse livro. Muito bacana esse livro, também de fácil leitura. E, não sei se o seu interesse está mais na questão do método científico, se for o caso, Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Né? É um clássico da filosofia da ciência, onde ele vai expor o método hipotético dedutivo, né? A teoria da falsibilidade. Bem bacana. E se for ler Karl Popper, eu recomendo antes ler o da lógica, porque o Karl Popper ele vai colocar aí umas fórmulas lógicas também, fórmulas lógicas no meio desse livro dele, né? E eu não sei se você já tem algum conhecimento sobre, se não tiver, recomendo começar com esse do César Mortari, que eu mostrei aqui. Beleza? Eu acho que foi isso. Então, espero ter ajudado, Jorge. Abração aí, qualquer coisa, só comentar aí que a gente vai conversando. Falou!